Discurso pronunciado pelo Sr. Anastácio Garcia Lopes na sessão de controvérsia no dia 16 de abril de 1873, respondendo aos argumentos expostos pelos materialistas na Sociedade Espírita Espanhola. Senhoras e senhores, após os 5 discursos seguidos pronunciados por mim, 2 na discussão com a Escola Católica e 3 na controvérsia com os materialistas, considerava terminada a minha tarefa e desejava vivamente que assim fosse, não tanto por mim quanto pelo público, que sem dúvida deve estar cansado do obrigado abuso que tenho feito da palavra nessas sessões. No entanto, como na noite de ontem fui tantas vezes aludido pelo Sr. Capdevila, não tive como não pedir a palavra de novo, mesmo que fosse apenas com o intuito de fazer, não um discurso, mas unicamente algumas observações a certos erros emitidos aqui pelos materialistas, e, além disso, indicando alguns dos argumentos que fiz a essa doutrina em sessões anteriores sobre os quais eles nada disseram, ou fugiram deles, escapando pela tangente. Antes de mais nada, quero fazer notar que não estão de acordo entre si os senhores que tomaram parte na discussão em nome da escola materialista, visto que o Sr. Vinader admite todos os fenômenos espíritas, pretendendo explicá-los pelo magnetismo e o sonambulismo. E o Sr. Capdevila, não sei se quer admiti-los ou nega-los, porque isso ele ainda não nos disse. Também não estão de acordo no modo de responder a um argumento meu sobre a impossibilidade de conceber a identidade do eu pensante com a doutrina materialista, já que, se a razão é o resultado da organização encefálica, e visto o fato de todas as células se renovarem e passado certo tempo não ficar na organização nem uma só molécula das antigas, isso daria como resultado que o eu pensante de hoje não fosse o mesmo da infância, nem o mesmo da puberdade, e a não existência de um eu sempre idêntico, existindo então uma imensa dificuldade para explicar as lembranças ou a memória de coisas passadas em épocas longínquas. O Sr. Vinader conformou-se, para ser lógico com suas ideias, com o fato de não existir tal identidade e que o eu variava à medida que era renovada a matéria da organização, e até acrescentou não haver lembranças dos acontecimentos passados. O Sr. Capdevila admitiu a existência de um eu sempre idêntico, e falou, com uma grande inocência, que apesar de a razão ser o produto da organização cerebral, a prova da existência da identidade do eu é que cada um possui consciência de ser sempre o mesmo sujeito. Pois bem, esse é justamente o meu argumento, que, sendo idêntico o eu pensante em todos os momentos da vida, como compaginar isso com a constante renovação da matéria orgânica do cérebro e do corpo todo. Porém, não só não estão de acordo na doutrina que sustentam, mas vêm impugnar o espiritismo sem conhecê-lo e sem tê-lo estudado, dando provas disso a cada passo, e não basta afirmarem que o conhecem e que o estudaram, pois pelos efeitos chega-se ao conhecimento das causas, e lembrando os 2 discursos do Sr. Capdevila, que é com o que eu mais especialmente desejo lidar esta noite, compreende-se que, como máximo, ele leu o índice de algum livro espírita, ou algum breve folheto dessa doutrina, mas nunca fez um estudo profundo como seria necessário para se lançar a fazer uma crítica a respeito dela. Porque toda a tarefa do Sr. Capdevila resumiu-se em nos dar uma lição de fisiologia, e de fisiologia ruim, a expor conhecimentos de patologia, e de patologia ruim, e a indicar algumas noções de terapêutica e de terapêutica ruim. Com isso SS provou ter conhecimento das obras de Béclar e de Longet, e que conhece a fisiologia experimental, que sabe fazer diagnósticos e administrar aos seus doentes xaropes e poções. Mas o que tudo isso tem a ver com o espiritismo? De que os alimentos se misturem na boca com a saliva, e a pialina dê a eles a primeira modificação química, que é aumentada depois no estômago quando misturada com os sucos gástricos e sob a influência da pepsina neles contida. De que o quilo seja absorvido e passa à circulação pelo mecanismo que SS explicou, o sangue sofre hematose nos pulmões, e todas as funções sejam realizadas segundo os processos que nos manifestou, ou por outros mais científicos, mas seria possível, de tudo isso, deduzir que não existe Deus e que também não existe no homem o princípio que chamamos de espírito, e que portanto são errôneos os fundamentos da doutrina espírita. Mas é que o Sr. Capdevila entende que esta escola atribui tudo ao espírito, deixando de lado as forças e leis da organização, e imagina que nós admitimos que o espírito faz a saliva e a digestão e tudo aquilo que corresponde ao organismo fazer.
E eis aqui uma prova daquilo que indiquei antes, isto é, que eles vêm impugnar o espiritismo sem conhecê-lo e sem tê-lo estudado suficientemente. Mais uma prova disso é a confusão que ele fez da doutrina das reencarnações com a metempsicose de Pitágoras, pensando que a teoria desse filósofo da antiguidade é a mesma que nós admitimos. Nas reencarnações da nossa doutrina não aparece a transmissão regressiva do espírito, passando de um corpo da espécie humana para um corpo de outra espécie inferior, sendo que na hipótese de Pitágoras ensinava-se que existia esse retrocesso. Fica então evidente que, ao sustentar que a nossa doutrina sobre a pluralidade de vidas do espírito humano, animando sucessivos corpos, é a metempsicose de Pitágoras, ele dá uma prova de que não leu nada fundamental e sério sobre espiritismo. Não me ocuparei das confusões que o Sr. Capdevila fez entre algumas escolas filosóficas ao citar os pensadores que lhes deram caráter ou as fundaram, fazendo aparecer em algumas nomes que realmente correspondem a outras, nem tampouco do erro que cometeu admitindo como sinônimos o método indutivo e o analítico, e o dedutivo com o sintético, o qual não aconteceu por distração, visto que ele sempre falou a mesma coisa repetidas vezes em seus discursos. Induzir não é analisar, e deduzir não é sintetizar, Sr. Capdevila. E além disso, vou dizer-lhe, como quem não quer a coisa, que todas as ciências precisam de princípios formais, fundamentais ou filosóficos, que contêm em si a razão da sua evidência, sem precisar demonstrá-la com provas de fatos, por mais que nos fatos esteja também a prova de serem verdadeiras. A inteligência concorda com esses princípios sem aguardar que a experiência venha ilustrá-la sobre eles, como acontece quando dizemos que o todo é maior do que a parte, ou que não existe efeito sem causa. Porém, enquanto uma série de conhecimentos não tiver esses primeiros princípios que servem para explicar e relacionar o conjunto de fatos e de fenômenos trazidos pela observação e a experiência, a série particular de conhecimentos, qualquer uma que fosse, não irá sair da categoria de um empirismo, e não será, portanto, elevada à condição de verdadeira ciência. Nessa situação encontra-se a presunçosa doutrina dos materialistas, condenada pela cegueira dos seus próprios prosélitos, a não ser em suas mãos uma ciência, mas apenas um empirismo. Do mesmo modo, o Sr. Capdevila fez uma lamentável confusão entre as escolas filosóficas e as seitas religiosas, atribuindo às primeiras os erros, abusos e crimes das segundas. Por ter sido exercido o despotismo e a tirania em nome do catolicismo, ele deduz com uma lógica estranha que tudo isso foi devido às escolas espiritualistas. O absurdo que envolve este modo de raciocinar não precisa ser refutado, pois basta indicá-lo para compreender o quanto de gratuito existe nessas suposições. Por outro lado, o Sr. Reboledo já as assumiu e demonstrou que quando as religiões se separaram da parte espiritual da sua doutrina e se focaram nas fórmulas e na parte material, foi quando caíram nesses abusos e crimes que não são e nem poderiam ser consequência do espiritualismo de escola alguma, e muito menos da de Cristo. Antes eu falei que aqueles que vieram aqui para defender o materialismo não conheciam o espiritismo, não estando sequer de acordo entre si em suas próprias doutrinas, visto que uns negavam o que os outros defendiam, e agora acrescentarei que também não conhecem o materialismo moderno, porque aquele que exibiram para nós é o mesmo da teoria atomística de há 24 séculos atrás, apresentado no século XVIII pelo Barão de Roubacapa em seu Sistema da Natureza. Vocês rejeitam os princípios da nossa escola porque, não tendo estudado esses princípios, nem conhecendo a sua razão de ser, taxam-nos de hipotéticos, e não perceberam que todo o organismo da sua doutrina materialista parte de uma hipótese, porque a existência do átomo vocês a supõem, já que não o viram e nem o tocaram. A mesma coisa acontece com a matéria, única existência real que vocês admitem, porém vocês conhecem apenas os corpos, mas em modo algum a matéria de onde os corpos saíram. É verdade que a química nos ensina de que simples os compostos são formados, porém ela não sabe de onde provém os simples, e se estabelece afirmações sobre essa questão, elas não se baseiam na experiência, e lança mão, portanto, de uma hipótese. Sendo assim, vocês são inconsequentes, porque disseram que não admitem nenhuma coisa como verdade e que, para vocês, aquilo que não tivesse sido adquirido pelos sentidos não é um conhecimento.
Mas eu pergunto, por qual sentido vocês chegaram ao conhecimento da matéria primitiva, ou dos átomos primordiais anteriores aos corpos simples, que tomam como base fundamental do seu sistema? Sua noção dos átomos e da matéria é uma hipótese, não uma experiência. Já disse, em outra noite, não obtendo de vocês resposta alguma a esta observação, que a matéria existia pela impulsão antitética de duas forças, a força centrífuga e a força centrípeta, e que se uma delas fosse suprimida, a força centrífuga, por exemplo, toda a matéria do universo poderia ser encerrada, como André Marie Ampère disse, na cavidade da palma de uma mão, e eu acrescento que ela ficaria reduzida ao ponto matemático. E se, pelo contrário, faltasse a força centrípeta, a matéria se desagregaria tanto e tanto, que a imaginação perde-se nessa difusão e enrarecimento infinito, e somente encontra como término o estado primitivo da matéria chamada cósmica ou etérea. Não conheceis, pois, a matéria, e apenas pelos sentidos tendes conhecimento de seus acidentes, de seus estados ponderáveis e das propriedades dos corpos. Entendam bem porque as propriedades que conheceis não são essenciais à matéria propriamente dita, e sim dos corpos nascidos dela, e portanto são acidentais e contingentes, não essenciais, como vocês pretendem. E mesmo essas propriedades, e toda a ciência que desse conhecimento vocês deduziram, estão realmente nos corpos ou na maneira de sentir de vocês? Pois me ocorre perguntar, quando falam, por exemplo, que o açúcar é branco e doce, se vocês tivessem outra organização ou um sistema nervoso diferentemente organizado, talvez o açúcar lhes pareceria, e seria realmente, amargo e de outra cor. Podemos ver isso com os diferentes animais, pois coisas que para uns são repugnantes, para outros são agradáveis, e mesmo no próprio homem acontece, em certos estados mórbidos, parecer-lhe amargo ou salgado, ou azedo. Aquilo onde ele não encontra essas qualidades com o seu organismo no estado normal, a mesma coisa acontece com as cores e outras qualidades dos corpos. Então, se estivéssemos organizados de outra maneira, atribuiríamos aos corpos outras propriedades diferentes daquelas que agora assinalamos neles, e aquilo que consideramos áspero pareceria ser suave, verde pareceria amarelo, opaco pareceria transparente, etc. Como, então, podem vocês afirmar que conhecem a matéria pelas suas propriedades, e que estas são intrínsecas dela, quando em rigor, são modos de ser da sensibilidade e da organização de vocês? Já estão vendo, esse manuseado aforismo de Aristóteles citado por vocês a cada passo, que diz que nada existe no entendimento que antes não exista nos sentidos, é incompleto para se construir com ele ciência alguma. Falta nele aquilo que acrescentou Leibniz quando disse: nada existe no entendimento que não tenha passado pelos sentidos, exceto o próprio entendimento. Isto quer dizer que a noção da inteligência não é adquirida pelos sentidos e que essa noção, que constitui a filosofia propriamente dita, é indispensável para a construção da ciência. Se vocês não conhecem a matéria, e nem sequer sabem o que seja isso que chamam de suas propriedades, se não sabem o que são forças, porque assim o declararam, e se, além disso, não estão sequer de acordo sobre os princípios da sua doutrina, como é que dizem vir aqui em nome da escola materialista? Quem diz escola, diz dogma, unidade de sistema, de leis e de princípios, e vocês não têm um dogma em comum, não aceitam os mesmos fatos, não teorizam esses fatos do mesmo modo. O seu critério é individual, vocês são empíricos e ecléticos, e trazem para o debate apenas as suas opiniões pessoais. Então, vocês não são os representantes de uma escola, e sim de suas ideias particulares, existindo uniformidade apenas em seus grandes erros. E, que não conhecem o materialismo moderno, eu o demonstrarei a vocês muito em breve, ensinando-lhes muitas coisas que dissestes ignorar, como a matéria, a força, a eletricidade, o magnetismo, o lumínico e o calórico, visto que manifestaram desconhecer o que sejam esses agentes imponderáveis ou dinâmicos. Mas antes de expor a doutrina materialista admitida pela ciência moderna, e aceita pela escola espírita como parte integrante e do conjunto dos seus princípios fundamentais, vou responder uma sua pergunta, que repetidamente nos têm dirigido pensando que íamos ficar esmagados com ela, e que não teríamos como responder, vislumbrando nisso o triunfo das suas opiniões.
Refiro-me ao problema proposto por vocês, com muito empenho em que disséssemos se a força é unida ou separada da matéria. E lembro a vocês que disseram não saber o que seriam as forças, e que, além disso, acabo de demonstrar que também desconhecem o que seja a matéria primitiva, tal como ela era antes da formação dos corpos. Pois bem, segundo as nossas ideias, a força é inseparável da matéria, mas se vocês entendem por matéria o que é ponderável, o que impressiona os seus sentidos, então a força está separada dessa matéria. Observem como as forças se separam e se isolam do que vocês chamam de matéria, e como elas alcançam uma maior extensão do que aquelas do corpo ou da matéria que as contém. Se com uma barra de ferro magnetizada é possível atrair agulhas colocadas a vários centímetros de distância, é claro que do polo norte do ímã até as agulhas existe um espaço não ocupado pela matéria ferro, mas sim pela força. Logo, essa força está fora do ferro que a contém. A mesma coisa acontece com a força de atração planetária. O Sol envia essa força até os mais longínquos planetas, como aquela que a Terra exerce sobre a Lua. E apesar das distâncias entre esses corpos, a força enlaça-os e toca-os sem existir contato entre a matéria ponderável deles. Aqui estão exemplos irrecusáveis e bem explícitos de que as forças podem estar, e de fato estão, separadas daquilo que vocês chamam de matéria. Porém, como nós, e conosco a ciência moderna que vocês desconhecem, faz uma distinção necessária entre corpos e matéria, chamando com esse nome a substância primitiva, a matéria caótica, o primeiro modo de existência dela antes de haver corpo algum. Daí admitirmos que a força vai sempre unida a essa matéria primitiva ou cósmica, porque é ela a própria força, já que as forças não são outra coisa além dos seus vários modos de movimento. Muito bem. Para compreender todos os fatos da criação, para investigar as leis e as forças é preciso se remontar à origem do cosmos, e não tomar como ponto de partida um fato qualquer da longa série de acontecimentos já realizados desde o início dos tempos. Se pretendêssemos estudar todas as evoluções já sofridas por este planeta, seria preciso ir retrocedendo por todas as eras geológicas, atravessando desde a época moderna e pelas que deram lugar aos terrenos terciários, secundários e primitivos, e ir além dos silúricos, até um período anterior a toda a formação sólida e líquida, sem organizações, sem rochas, sem águas, sem corpos compostos e nem sequer simples, a um período onde o globo era uma massa gasosa ígnea. E ainda houve um período anterior, quando em vez de uma massa já aglomerada, era um anel em torno do Sol, porque todos os sistemas planetários foram inicialmente uma grande aglomeração de matéria cósmica, separada da totalidade que preenche todos os espaços, e depois, feito um ponto central para suas evoluções, formaram-se imensos anéis concêntricos, que recolhendo-se seguidamente sobre si mesmos e ao redor de outro centro de seus movimentos, foram ficando reduzidos a globos ou esferoides. Continuam girando em suas respectivas órbitas ao redor de um centro comum do seu respectivo Sol, do mesmo modo que os satélites giram ao redor de seus planetas, dos quais foram, por sua vez, anéis gasosos lá naquelas épocas das primeiras formações do sistema planetário. Essa matéria-prima, que constitui a nebulosa, e mais tarde a individualização dos corpos estelares, matéria homogénea e portanto a mesma que ficou para organizar o Sol que, para cada um dos planetas que consigo arrasta. Essa é a matéria cósmica, que vocês dizem não saber o que seja, manifestando estranheza até do nome que nós damos a ela. Agora, é preciso convirmos em que houve um tempo anterior a todos os mundos e a todos os sistemas planetários, um tempo anterior a toda a criação, no qual não se concebe outra coisa além dessa matéria cósmica informe preenchendo tudo, matéria imparticulada, impossível de ser reduzida a átomos ou moléculas, mais sutil do que os fluidos imponderáveis que conhecemos, e não existindo outra coisa além dessa substância, tudo o que existe saiu dela e é ela própria. Se vocês suscitarem agora a questão de se essa matéria, origem de todos os mundos, é eterna ou foi criada, responderei francamente que não sei. E não é que me assuste esse pretendido axioma que diz, do nada, nada se faz, porque a inteligência suprema pode ter criado essa matéria por sua vontade, tirando-a do nada. Devo dizer que eu tenho a crença de que essa matéria cósmica é eterna e faz parte da própria essência da causa primeira incriada, que chamamos de inteligência absoluta,
porque não compreendo nada fora dela e que não tenha saído da sua própria essência. Porém, qualquer opinião que se tivesse sobre a origem dessa matéria cósmica, não desvirtua a explicação que estou dando sobre ela e sobre as forças, das quais já é tempo que eu falo alguma coisa. Força nada mais é do que o movimento da matéria cósmica, e o movimento é essencial nela, e por essa razão a matéria está em incessante movimento. Então, a matéria cósmica é ao mesmo tempo força e matéria, e se a chamássemos apenas de força, emitiríamos um conceito completo e exato. Enquanto essa força não se determinar em movimentos que nela produzem equilíbrio, não nascerá matéria ponderável. Porém, quando essa matéria-força que chamamos de cósmica evolui de modo a se encontrar e neutralizar em suas direções, forma-se uma equação de movimentos, cuja resultante é uma polarização determinada, e aparecem os primeiros átomos da matéria ponderável. Por essa razão, todo corpo grande ou pequeno é constituído pelas duas forças centrípeta e centrífuga. E se desaparecer esse antagonismo de movimento, o corpo resolve-se em matéria cósmica ou em força pura. Então, a matéria ponderável é o encontro de dois movimentos opostos da força universal cosmogônica. Porém, essa força, existente em todas as coisas, não tem solução de continuidade, encontrando-se unida a toda a matéria cósmica do universo. Desse modo, tanto as grandes massas de matéria ponderável, quanto os pequenos corpos, como também as moléculas e átomos de todos eles, estão envolvidos por uma atmosfera de força ou de matéria cósmica que é contínua com toda aquela que preenche a imensidão do espaço. Vejam, então, como a força vai sempre unida à matéria, e como a matéria primitiva é também a própria força ela mesma. Porém, desde que pela neutralização ou equilíbrio de seus movimentos é transformada em matéria ponderável, deixa de ser força, porém sendo continuada com a força ou com a matéria cósmica da qual é formada. Vejam também como é uma verdade aquilo que já falei em outras ocasiões, que todas as criações nada mais são do que produto de forças e transformações dessas mesmas forças. Agora, vocês desejam saber o que são esses agentes dinâmicos, calórico, lumínico, elétrico e magnético, e muitos outros da mesma categoria, que desconhecemos. Pois bem, eles não são outra coisa além de intensidades de movimentos da matéria cósmica, isto é, a força única movimentando-se com velocidades várias, sendo o menor movimento aquela chamado de calórico, uma maior rapidez, a luz, mais ainda, a eletricidade, e outra ainda maior, o magnetismo. Tudo isso não é invenção minha, é o materialismo moderno que vocês desconhecem e que nós aceitamos, porque é uma das fases da criação estudadas pelo Espiritismo. Esta é a doutrina de Descartes, de Laplace, de Cuvier, de Flammarion, do P. Cauchy, de Humboldt e de todos os pensadores modernos que têm estudado a natureza. Por isso Cuvier disse que a matéria era o sustentáculo das forças, como Arago dizia que a matéria passa e as forças permanecem. Se, pois, vocês mesmos não conhecem a própria doutrina que vieram defender, se ignoram o materialismo moderno, com quais direitos científicos impugnam o espiritismo? A contradição, se existir, entre as ciências positivas e o espiritismo, será com o seu antiquado materialismo, mas não com esse que hoje a ciência está admitindo. Vocês têm visto a base do nosso materialismo, a noção da matéria-força, com a qual todas as criações ficam explicadas, tanto a formação e as múltiplas fases desses milhões de corpos que no espaço giram, quanto de todos os corpos orgânicos ou inorgânicos que já se desenvolveram em cada mundo ou em cada planeta. E olhem como o Espiritismo explica pela matéria e as forças todo o material da criação, sem atribuir, como entendeu o Sr. Capdevila, ao espírito individualizado a elaboração direta de tudo aquilo que é ponderável e orgânico. E além disso, não precisa multiplicar as forças e nem as matérias, como no sistema materialista que vocês vêm sustentando nestas sessões, o qual consiste em que também confundem e fazem serem sinônimas as leis e as forças, sendo que uma coisa é a lei, e outra é a força. Por isso eu assentei aqui proposições das quais algumas pessoas se admiraram, como quando eu disse que não existia a força de atração. A força é sempre um movimento da matéria cósmica, ou a matéria cósmica se movimentando em intensidade e direção determinadas,
e as leis são as regras a que se sujeitam as forças nas diferentes condições em meio às quais se exercitam, e que, portanto, determinam sua evolução e seus produtos. Então, a atração não é, em rigor, uma força, e sim uma lei que regula e ordena os movimentos da matéria. Com este critério age o materialismo moderno, e explica com uma força única e uma matéria também única todos os fatos do mundo material, estudando e investigando as leis múltiplas a que a matéria se acomoda por condições que surgem das suas próprias e sucessivas evoluções. Estuda e explica toda a vida orgânica, como também inorgânica, e vê que são individualizações da vida universal, porque a vida é o movimento, é a força, e em toda a parte existe força e movimento, e portanto, existe vida. Porém eu disse que essa matéria-força fazia parte da própria essência do ser absoluto, ou, em outras palavras, que os movimentos e os produtos dessa matéria são feitos com base em um plano, uma previsão, uma ordem, que aparecem assim no conjunto dos detalhes, e portanto carregam o selo de uma inteligência. Então, a matéria-força é a emanação de uma inteligência única e universal, e tudo aquilo que ela é, tudo aquilo que ela faz, e tudo aquilo que resulta dessa matéria, é impulsionado e dirigido por essa inteligência, que foi combinado chamar de Deus. Vocês não acreditam nesse Deus, que, como podem ver, não é o Deus das religiões positivas, e sim o Deus da ciência, e também não acreditam no espírito humano, porque não conseguem achar sua demonstração material ao modo das demonstrações da física ou da química para algumas verdades de fatos experimentais. Com certeza, para acreditarem em Deus e no Espírito, vocês precisam que eles sejam apresentados dentro de um tubo de ensaio, ou no porta-objetos de um microscópio. Se alguém dissesse, olhem este líquido contido nesse tubo, colocando nele algumas gotas de ácido, acontece uma coloração cor-de-rosa, cuja presença é Deus, ou com ácido nítrico, por exemplo, obtém-se um precipitado azul, que é o Espírito. Então admitiriam a existência desses seres, porque eram demonstrados pelos métodos de vocês. Ou então, se alguém fizesse vocês olharem uma célula no microscópio, agitando-se de um lado para outro como uma bactéria, e falasse que aquilo era Deus ou o Espírito, também não teriam inconveniente em admiti-lo, visto ser muito comum ouvir vocês dizendo que negam a existência da alma, porque nunca a encontraram com o escalpelo nas suas dissecções. Aplausos. Mas não, vocês não encontrarão jamais Deus ou o Espírito com esses processos, e nem os verão aparecerem sob os reativos em um tubo de ensaio, nem se apresentarem sob o objetivo de um microscópio, porque cada ordem de conhecimentos exige um processo diferente para se chegar à sua posse ou demonstração. Se um químico se empenhasse em comprovar os equivalentes das combinações com a geometria, e resolver com problemas de paralelas, triângulos, etc., a formação da água, de um sulfureto de ferro, de uma reação entre o nitrato de prata e o cloreto de cálcio, ele não alcançaria seu objetivo, e só falaria bobagens. Se, por sua vez, o geometra tivesse a teimosia de nos demonstrar um teorema qualquer com a botânica, e acomodar as demonstrações à classificação das plantas, incluindo os triângulos, os polígonos e as curvas nas famílias de Linneu ou de Jussieu, jamais conseguiria convencer ninguém das verdades da sua ciência. Pois, do mesmo modo, a realidade da existência de Deus e do Espírito não deve ser buscada na química, na física ou na anatomia, porque não serão encontradas com o escalpelo, com a lente ou com o reativo, ao menos da maneira palpável que vocês desejam, por mais que Deus esteja em toda a parte, e apesar de os míopes não o enxergarem em nenhuma. Mas, procurem Deus e busquem o Espírito nas mesmas leis dessas ciências, no estudo de todos os fenômenos do universo, na contemplação das obras da natureza. E então verão Deus em toda a parte, e a inteligência admirando-o por onde forem. Naquilo onde vocês não querem enxergar nada além da obra do acaso, das combinações dos átomos, propriedades intrínsecas da matéria, resplandece, no entanto, uma ordem admirável, uma previsão soberana, um calculado objetivo, coisas todas elas que saem da esfera da matéria e das combinações de seus átomos. E mesmo que, em efeito, tudo o que acontece no universo, tudo o que há de mais grandioso na mecânica celeste, todas as maravilhas que revela a organização e a vida,
tudo o que há de sublime e que admiramos nos fatos de inteligência e de consciência nos seres, fosse produto da matéria, e apenas propriedades dela, ainda caberia perguntar, por que a matéria possui essas propriedades? Porque em suas combinações deu origem a esses gigantescos corpos celestes que giram ao redor de centros de atração? Porque eles não colidem no cruzamento das suas órbitas? Porque essa previsão de todos os seus movimentos? Porque esses magníficos planetas ficaram cobertos do verde das plantas, das vivas cores das rosas, dos organismos animais, e porque a matéria, combinando-se, chega a produzir o pensamento e tantas ideias de ciências, moral e beleza, que palpitam na massa encefálica do homem. Se a matéria, ela mesma, foi quem se dotou dessas propriedades, dessas forças e dessas leis. Vocês terão de convir comigo em que ela é sábia, inteligente, previsora, que se impulsiona a si própria rumo a um objeto ou destino calculado de antemão, e que, cada vez que em alguma das suas combinações ela chega a desenvolver individualmente a inteligência, os átomos ou as combinações que a representam, elas existem e devem adquirir caráter permanente, porque em se descompondo a organização na qual foram desenvolvidos os tecidos, eles serão desagregados e voltarão ao reino mineral. Porém, essa segregação elétrica que vocês imaginam, esse fluido magnético que, segundo vocês, é o próprio pensamento, a inteligência do indivíduo, seria irredutível aos sais, aos óxidos e aos gases da organização putrefata. E deveria continuar sendo inteligente e com ideias o fluido imponderável onde vocês julgam existir o pensamento, a razão e a consciência. Então, da própria doutrina de vocês destaca-se uma inteligência absoluta, suprema, conjunto de todas as leis da criação, infinitamente sábia, todo-poderosa, fonte de tudo o que existe, e além disso, um produto inteligente também, imperecível, que do seio da natureza veio a se elaborar em um organismo para ela voltar com as modificações adquiridas nele. À revelia de vocês, Deus e o Espírito brotam das próprias afirmações que vocês fazem. O que significa, então, essa bandeira erguida com o lema de guerra a Deus, se todas as pesquisas que vocês amontoam como elementos para destruí-lo servem apenas para demonstrar a sua existência? Prolongados aplausos.